Os profetas podem ver Deus? Nosso profeta atual, presidente Russell M. Nelson, conversa com Deus face a face? Vamos tentar responder essa pergunta. Primeiro, vamos entender o que é um profeta. Um profeta é um homem que recebe a autoridade de Deus para pregar o evangelho. Samuel Lamanita, ele foi um profeta, ele resumiu muito bem o papel de um profeta ao dizer o motivo pelo qual estava advertindo aquele povo rebelde. Ele disse o seguinte: "E ouvireis minhas palavras, porque por esse motivo subi as muralhas dessa cidade, para que pudesseis ouvir e conhecer os julgamentos de Deus, e também a fim de que vos intereis das condições do arrependimento, e também para que saibais da vinda de Jesus Cristo, o Filho de Deus, e para que saibais dos sinais de sua vinda, e para que acrediteis em seu nome. E se acreditardes em seu nome, arrepender-vos-eis de todos os vossos pecados, para que desse modo alcanceis a remissão dos pecados por meio de seus méritos." A qualificação para se tornar um profeta vem do chamado e da autoridade. O chamado vem sempre de Deus, por sua própria voz ou por um mensageiro divino. Nas Escrituras aprendemos que os profetas foram designados antes mesmo de nascerem. Abraão estava entre os nobres e grandes espíritos que foram escolhidos antes de nascer. O Senhor disse a Jeremias: "Antes que te formasse no ventre, te conheci, e antes que saísses da madre, te santifiquei, e às nações te dei por profeta." Todos nós não temos lembranças da nossa vida pré-mortal. Entretanto, Deus conduz a vida de seus escolhidos aqui na mortalidade, de modo a lhes conceder todas as experiências necessárias para a sua preparação, a fim de se tornarem profetas no momento correto que Deus determinar. Alguns profetas são chamados ainda muito jovens. A gente tem o exemplo de Samuel na Bíblia, ou de Joseph Smith nesses últimos dias. Outros são chamados com uma idade bem avançada, como Moisés, que tinha lá mais ou menos 80 anos, ou o presidente Nelson, com mais de 90. Alguns são ricos, outros são pobres, alguns são mundialmente reconhecidos como especialistas em um determinado campo de estudo, outros são iletrados. O chamado para ser um profeta, ele não respeita a nacionalidade. Um profeta pode ser chamado de qualquer lugar, entre os judeus, entre os gentios, entre os nefitas, entre os lamanitas, entre os americanos, entre os brasileiros. Nós podemos ficar surpresos com o chamado de alguém para se tornar profeta. A própria pessoa pode ficar surpresa, mas o fato é que o profeta é conhecido por Deus. Quando o chamado profético chega nessa vida, Deus concede a autoridade do sacerdócio, que significa seu poder para pregar o evangelho e administrar as ordenanças da casa de Deus. É importante a gente distinguir o espírito de profecia e o chamado de profeta. O espírito de profecia é o dom ou a capacidade de crer em Cristo, em seu evangelho e de receber revelação para a nossa vida e daqueles que amamos e lideramos em nossa família ou aqueles que estão sob nossa responsabilidade na igreja. Nós lemos, por exemplo, lá em Apocalipse que o testemunho de Jesus é o espírito de profecia. Por exemplo, uma mãe pode ter o espírito de profecia para conduzir sua família nos caminhos de Deus e pode receber revelação para os seus filhos. Podemos dizer que essa mãe é como um profeta para sua família, uma profetisa. Um bispo pode ter o espírito de profecia para conduzir a sua própria congregação. Podemos dizer que esse bispo é como um profeta para a sua ala. Profeta, nesse sentido, é usado como um termo mais geral, querendo significar apenas alguém capaz de receber instruções divinas. Mas veja, a mãe que eu mencionei não pode receber revelação para outra família. Nem o bispo para uma congregação diferente da qual foi designado a cuidar. A casa de Deus é uma casa de ordem. Um profeta, no sentido mais usual da palavra, é um homem chamado por Deus que recebe autoridade de pregar e liderar a igreja. Ele é um vidente, alguém que pode conhecer a verdade sabendo o passado, o presente e o futuro. Ele é um revelador,
alguém que pode esclarecer a verdade, explicar a doutrina e trazer à luz novos conhecimentos. No livro de Mórmon, Amon explicou ao rei Lime sobre um profeta, dizendo o seguinte: um vidente é também revelador e profeta. E não há dom maior que um homem possa ter, a não ser que possuísse o poder de Deus, que ninguém pode possuir. Contudo, o homem pode receber grande poder de Deus. Um vidente, porém, pode saber tanto de coisas passadas como de coisas futuras, e por meio deles todas as coisas serão reveladas, ou seja, coisas secretas serão manifestadas, e coisas ocultas virão à luz, e darão a conhecer coisas que não são conhecidas, e também manifestarão coisas que, de outra maneira, não poderiam ser conhecidas. Assim Deus providenciou um meio para que o homem, pela fé, pudesse operar grandes milagres. Portanto, ele, o profeta, se torna um grande benefício para seus semelhantes. É verdade, irmãos, os profetas são parte essencial do plano de salvação e eles se tornam um grande benefício para nós. Os profetas recebem as chaves do sacerdócio. Essas chaves são permissões dadas por Deus para organizar a igreja e conduzir o povo. Atrelado a essa autoridade vem o conhecimento especial de Deus. E agora estamos nos aproximando da resposta que eu pretendo dar ao título do vídeo, né? Agora deixa eu fazer dois esclarecimentos rapidinho. Primeiro, que Deus geralmente chama mais de um profeta. E segundo, que Deus ele fala de maneiras diferentes. Deus ele tem um modo particular para que nós possamos alcançar a salvação. Ele chama um profeta e esse profeta ensina o povo. Olha o que Nefe disse. E agora eu, Nefe, escrevo mais das palavras de Isaías, porque minha alma se deleita em suas palavras, pois aplicarei suas palavras a meu povo, enviá-las-ei a todos os meus filhos, pois ele verdadeiramente viu meu Redentor, assim como eu vi. E meu irmão Jacó também o viu, como eu vi. Portanto, enviarei suas palavras aos meus filhos, para provar-lhes que as minhas palavras são verdadeiras. Portanto, pela palavra de três, disse Deus, estabelecerei a minha palavra. Não obstante, Deus envia mais testemunhas e ele comprova todas as suas palavras. Assim como Nefe deixou claro, sempre existe mais de um profeta para testificar a verdade. Adão, por exemplo, foi um profeta e tinha seu filho Abel, que testificou junto com ele. Quando ele foi assassinado, Sete se tornou profeta junto com Adão. Elias, Eliseu, Lei, Nefe, etc. O padrão de testemunhas é recorrente em todas as escrituras. Eu estou dizendo isso para deixar claro para vocês que a gente não tem apenas um profeta, vidente e revelador, nós temos 15. Eles constituem a primeira presidência da igreja de Jesus Cristo dos Santos Últimos Dias e também o quórum dos 12 apóstolos. Um apóstolo é um profeta. O seu chamado é testificar de Jesus Cristo para o mundo todo. Eles são enviados para desempenhar uma importante tarefa, que é prestar testemunho especial de Jesus Cristo. E eu vou explicar depois o que significa ter um testemunho especial de Cristo. Mas antes, deixa eu dizer que Deus fala de diversas maneiras. O presidente Spencer W. Kimball participou certa vez de uma entrevista coletiva que foi realizada no Centro de Visitantes na ocasião da dedicação do Templo de Arizona, se não me engano. E um profeta pergunta para ele o seguinte: olha só a coragem desse repórter. O senhor foi apresentado como presidente da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias e também como profeta. A minha pergunta é: Deus fala com o senhor? E se for esse caso? Se for esse o caso, como? E o presidente Kimball respondeu assim rapidamente: sim, Deus fala com seus profetas hoje, assim como falava com seus profetas no passado e assim como fará no futuro. Devem estar lembrados de que Amós escreveu: certamente o Senhor Deus não fará coisa alguma sem ter revelado o seu segredo a seus servos, os profetas. Às vezes, disse o presidente Kimball, ele fala com uma voz audível. Outras vezes envia seus anjos, como fez com José, padrasto de Jesus. Na maioria dos casos, é pela voz mansa e delicada de Deus ao espírito humano. Sim. Respondi a sua pergunta, jovem amigo. Imagina como que deve ter ficado aquele entrevistador depois dessa resposta.
Nas Escrituras, nós lemos que Deus apareceu a vários profetas. Lemos, por exemplo, sobre Moisés. E falou o Senhor a Moisés face a face, como qualquer fala com seu amigo. Face a face, como qualquer fala com seu amigo. Não pode ter algo mais claro nas Escrituras do que isso. Significa que Moisés estava na presença de Deus, que tem um corpo semelhante ao nosso, e, portanto, podia falar com ele, sim, face a face. Muitos outros profetas testificaram que viram Jesus. Eu vou colocar algumas escrituras na tela para que vocês possam analisar por si mesmos, tá bom? Também vou deixar na descrição para que seja mais fácil vocês buscarem. Vocês vão ver, isso é apenas um exemplo, tá bom? Dos profetas que viram Deus face a face. Você pode encontrar outros nas escrituras, mas o fato é que Deus, ele tem a capacidade de falar conosco face a face, como qualquer um fala com seu amigo. Certa vez, o presidente Lourenço Snow, que foi o 5º presidente da igreja, relatou uma experiência muito sagrada que tivera a sua netinha. Ele disse: "Quero que se lembre de que este é o testemunho do seu avô, que ele lhe contou com seus próprios lábios, que realmente viu o Salvador aqui no templo e falou com ele face a face." Bom, acho que estamos preparados para responder a pergunta se os profetas de hoje podem ou não ver Deus. E a resposta é sim, eles podem. Todo profeta precisa de um testemunho de Deus o Pai e de Jesus Cristo. Eles precisam de um testemunho especial de Cristo. Isso é parte essencial do chamado como profeta. É por isso que apoiamos eles como profetas, videntes e reveladores. Os 12 apóstolos e a primeira presidência são testemunhas especiais. Eles são homens comuns, como eu e você, de diferentes visões, de diferentes profissões, mas eles receberam um chamado e uma autoridade sagrada. Por isso que lá em Doutrina e Convênios 46, lá no último capítulo de Moroni também, a gente pode ver uma lista sobre os dons do Espírito. E esses dons, eles são habilidades especiais, concedidas aos que amam a Deus, guardam seus mandamentos, ou os que procuram assim fazer. Um dos dons descritos lá é o de saber que Jesus Cristo é o Filho de Deus e que foi crucificado pelos pecados do mundo. Esse dom divino sempre é recebido pelos profetas. Mas veja, não é só os profetas que podem desfrutar esse dom. O apóstolo Paulo incentivou a gente a buscar os melhores dons, um caminho mais excelente a ser apresentado se a gente se esforçasse para buscar esses dons. E o próprio Senhor Jesus Cristo nos convidou a receber o dom de saber que Ele é o Salvador. Eu adoro essa citação do profeta Joseph Smith. Ele disse o seguinte: Deus nada revela a Joseph que não revele aos 12, e até mesmo o menor dos santos poderá receber todas as coisas, tão logo possa suportá-las. Saber é mais do que querer. Isso é o que está sugerido nos versículos 13 e 14 de Doutrina e Convênios 46 que eu mencionei para vocês. Aqueles que sabem, conhecem como são conhecidos, veem como são vistos. Eu testifico a vocês que todos os apóstolos sabem que Jesus é o Cristo. Depois de algum tempo, alguns meses que o Elder Bodke Packer tinha sido chamado para ser um apóstolo, ele discursou na conferência geral. É muito interessante o que ele disse. Olha só, de vez em quando, durante o ano passado, recebia uma certa pergunta. Geralmente surgia como uma pergunta curiosa, quase despretensiosa, sobre as qualificações para servir como uma testemunha de Cristo. A pergunta que me faziam era: você ouviu? Essa pergunta que nunca fiz a ninguém. Não fiz essa pergunta a meus irmãos do Quórum dos 12, pensando que seria tão sagrada e tão pessoal que seria necessária alguma inspiração especial, na verdade, até mesmo uma autorização para fazê-la. Existem algumas coisas sagradas demais para serem discutidas. Sabemos disso no que se refere aos templos. Em nossos templos são realizadas ordenanças sagradas. Experiências sagradas são vivenciadas. E ainda assim, por causa da natureza delas, não as discutimos fora daquelas paredes sagradas.
Não é que sejam secretas, mas são sagradas. Não são para ser discutidas, mas para serem abrigadas, protegidas e consideradas com a mais profunda reverência. Eu disse, continua o Elder Packer, que havia uma pergunta que não poderia ser tomada levianamente nem respondida sem orientação do Espírito. Não fiz essa pergunta a outros, mas os ouvi responder. Mas não quando foram feitas. Eles responderam sobre a orientação do Espírito em ocasiões sagradas, quando o Espírito testifica. Ouvi um dos meus irmãos do quórum declarar: sei, por experiências sagradas demais para contar, que Jesus é o Cristo. Já ouvi outro testificar: sei que Deus vive. Eu sei que o Senhor vive, e mais do que isso, eu conheço o Senhor. Não foram suas palavras que tiveram o significado ou o poder. Foi o Espírito. Porque quando o homem fala pelo poder do Espírito Santo, o poder do Espírito Santo leva suas palavras ao coração dos filhos dos homens. Como o Elder Packer disse, nós não devemos perguntar aos apóstolos se eles conversaram com o Senhor face a face, pois isso é sagrado demais. Entretanto, em algumas ocasiões, os apóstolos falam de maneira mais descritiva sobre essas ocasiões. É verdade que isso é raro e que a gente, ao ouvir eles testificarem dessa maneira, não tem que ficar expondo para preservar a santidade. O Elder Packer também falou que não são necessariamente as palavras que mostram o conhecimento ou testemunho deles, mas o poder do Espírito Santo. Tanto as criancinhas como os apóstolos usam a mesma expressão quando estão prestando testemunho. Eu sei que Jesus Cristo é o Salvador. Essas palavras são suficientes quando se tem o Espírito para transmitir a verdade sagrada a todos aqueles que estão preparados para recebê-la. E agora, Ele, Deus, transmite sua palavra aos homens por intermédio de anjos. Sim, não só aos homens, mas também às mulheres. Ora, isso não é tudo. Muitas vezes as crianças recebem palavras que confundem o sábio e o instruído. Veja, os profetas não são tímidos para expressar seu testemunho especial, mas eles receberam a mesma instrução dos apóstolos do passado. Ide por todo o mundo, dizendo a todos: arrependei-vos, pois é chegado a vós o reino dos céus. E os mistérios do reino guardareis para vós mesmos, pois não é próprio, disse o Senhor, dar as coisas santas aos cães, nem lanceis vossas pérolas aos porcos para que não as pisem com os pés. Se você estudar os discursos dos profetas e apóstolos em conferências gerais, devocionais, reuniões públicas, você verá que vários deles testificaram, com a permissão do Espírito, sobre experiências divinas. Eu vou só compartilhar uma dessas ocasiões porque o vídeo já se estendeu, já ficou bem longo. Tenho agora o privilégio e a bênção de deixar com vocês meu testemunho e bênção. Quem está falando aqui é o conselheiro do presidente Hinckley, o Elder James E. Fausto. Faço isso como uma das testemunhas especiais, declarando com toda a convicção de meu ser e todas as células do meu corpo, do alto da cabeça até a sola dos pés, que Jesus é o Cristo e o Redentor do mundo e nosso Salvador, o cabeça dessa igreja. Sei que Ele está próximo da liderança dessa igreja. Sei que seu Espírito está ao alcance de todos nós individualmente em nossos chamados. Ele vive. Não tenho dúvida alguma disso. Posso testificar com a mesma convicção e certeza que tinha o irmão de Jared. Está escrito que ao ver o dedo de Deus, ele não mais creu, porque passou a saber. Sei e testifico com as palavras de Pedro. Quando alguns dos santos começaram a se afastar, o Senhor ficou desanimado e perguntou aos 12: quereis vós também retirar-vos? Pedro respondeu: Senhor, para quem iremos nós? Tu tens as palavras da vida eterna, e nós temos crido e conhecido que tu és o Cristo, o Filho do Deus vivente. Por essa mesma autoridade, presto testemunho de sua divindade e de seu ser, e sei disso, com uma certeza que ultrapassa o conhecimento decorrente do sentido da visão, porque nos é dado pelo Espírito saber
com uma certeza maior do que a proporcionada pelos sentidos físicos. Que poderoso testemunho do Elder Fausto. Agora, ao concluir, devo dizer que o testemunho especial de Cristo, do Pai, de qualquer aspecto do Evangelho, vem pelo poder do Espírito Santo. Mesmo uma aparição pessoal do Salvador, com toda a glória, com toda a impressão que pode causar à mente, aos olhos, fazendo com que todos os sentidos físicos sejam efervescidos. Mesmo isso não é tão poderoso quanto o testemunho do Espírito Santo. Esse testemunho ultrapassa, como disse o presidente Fausto, os sentidos físicos. É um dom especial dado aos profetas, mas que nós também podemos receber. Olha o que o próprio Salvador disse: em verdade, assim diz o Senhor. Acontecerá que toda alma que abandonar seus pecados e vier a mim, invocar meu nome, obedecer a minha voz e guardar meus mandamentos, verá a minha face e saberá que eu sou. Testifico que Deus vive, que Ele tem olhos, boca, face e que está perto dos líderes dessa igreja. Eu sei que é assim. Eu sei que Ele falou com os profetas no passado e que Ele é um Deus que não muda. Portanto, Ele fala com o nosso profeta hoje. E este profeta é o presidente Russell M. Nelson. Você pode saber disso de forma segura ao orar a Deus para saber se o presidente Nelson é ou não o profeta. Se você descobrir isso, vai saber que não importa se Deus fala face a face, ou por seus anjos, ou por sua voz, ou por sonho, ou por visão, ou pelo Espírito Santo, o importante é que fala. E também não é tão importante a frequência com que faz, mas o importante é que fale. Mais ainda relevante é que o profeta ouve. Se cremos naqueles que sabem, nós estaremos seguros e também teremos vida eterna. Muito obrigado por ter assistido esse vídeo. Essa não foi uma pergunta tão fácil de enfrentar, por isso demorei um pouco. E é uma coisa sagrada, né? Então precisei ter cuidado para explicar para vocês essas coisas. Se gostou desse vídeo, curte, compartilha com os amigos e continua participando, enviando suas perguntas que vamos fazer o máximo aqui para responder, tá bom? Até a próxima. Tchau, tchau.